Naomi Campbell, Gisele Bündchen, Kate Moss. Quem no mundo já não viu esses rostos? Em revistas, TV, outdoors, banners e pela internet. Mas muitas décadas antes dessas supermodelos, surgiu nos Estados Unidos o que para muitos historiadores foi aquela que de fato foi a primeira modelo realmente famosa mundo afora. E essa foi Evelyn Nisbet, certamente o rosto feminino mais conhecido do fim do século XIX e início do século XX. Porém, Evelyn não seria lembrada apenas por esses fatos. Ela está no centro de um crime que chocou a opinião pública naquele comecinho de século XX, em 1906. Entre dois homens, ela, a bela mulher, que foi a razão para um crime a sangue frio e que foi comentado por anos a fio, e que, no entanto, foi esquecido e que merece ser contado aqui, na série Casamentos Mortais. Diretamente das profundezas da Zona Norte de São Paulo, eu, Luiz Roberto, dou as boas-vindas ao meu canal. Florence Evelyn Nisbet nasceu em 25 de dezembro de 1884 ou 1885 em Natrona, uma vila perto de Pittsburgh, no distrito de Tarentum. Na infância era chamada costumeiramente de Florence Mary. Seu ano de nascimento ainda é incerto, pois os registros foram destruídos por um incêndio. Era filha de Winfield Scott Nisbet e sua esposa Evelyn Florence Mackenzie, de ascendência escocesa e irlandesa. Seu pai era advogado e sua mãe dona de casa. Nisbet tinha uma relação muito próxima com seu pai e tentava agradá-lo sempre que possível. Ele, por sua vez, sempre a encorajava a ser curiosa e ter atitude. Escolhia livros para lerem junto, na pequena biblioteca de sua casa, sendo contos de fadas, histórias de fantasias e livros em geral. Esses livros que geralmente atraíam meninos, como histórias de piratas e policiais, porém ela gostava. Quando Nisbet demonstrou interesse no canto e na dança, seu pai a encorajou a ter aulas. Sua família perdeu a casa, todas as suas posses então, e foi tudo leiloado e o dinheiro usado para pagar dívidas. Sua mãe não conseguiu encontrar trabalho como costureira e modista e a família dependia da caridade de amigos e parentes. A família vivia se mudando devido ao custo dos aluguéis, alugando quartinho onde podia. Sua mãe precisou enviar ela e seu irmão Howard para morar com parentes por uns tempos. O ponto de virada foi com 14 anos, momento em que retornava à convivência com a mãe, que Nisbet foi descoberta por um artista que ficou impressionado com a sua beleza. Ele queria fazer um retrato usando-a como inspiração, que sua mãe deixou depois certificar que era uma mulher e não um homem. Nisbet ficava sentado 5 horas por dia e ganhava $1 ao dia. Ela foi apresentada a outros artistas da época e logo se tornaria a modelo favorita de ilustradores locais, pintores e artesãos. Em junho de 1900, se mudaram para Nova York, onde a senhora Nisbet conseguiu contato com o renomado pintor James Carroll, e ele a ingressou como modelo para outros artistas e empresários. De repente, o rosto de Evelyn aparecia por toda parte, em cartazes promocionais, em revistas, publicidades diversas e até em baralhos. Sabe-se que ela posou nua 2 vezes em 1901, porém sua mãe sempre negou isso. A segunda fase de sua carreira foi a fotografia, que pagava mais e era mais rápido e menos cansativo de posar. E com isso Nisbet virou celebridade que alcançou a Europa. Foi ainda modelo de calendários para várias empresas, como a Coca-Cola. Charles Dana Gibson, um dos mais respeitados artistas de sua época, a usou como modelo em vários de seus trabalhos, o que levou a ser conhecida como Garota Gibson. Então, chegou um ponto em que ela almejou algo ainda maior, ser atriz e corista, ao que sua mãe aceitou relutantemente. E foi ao entrar nesse mundo que 2 figuras masculinas iriam marcar para sempre a vida da jovem modelo. Evelyn estreou como atriz no papel de Flodora na Broadway
e desfrutou de uma longa temporada no Casino Theatre. Após sua passagem por Flodora, ela procurou outros papéis e conquistou um outro papel em The Wild Rose, que acabara de chegar a Broadway. Após uma entrevista inicial com Nesbitt, o produtor George Lederer sentiu que havia descoberto uma nova sensação. Ele ofereceu a ela um contrato por 1 ano e, mais significativamente, a tirou da linha do coro e a colocou em uma posição de destaque. Nessa época, ela conheceu muitos homens que lhe ofereciam presentes e jantares caros. Apesar das ofertas, ela os recusava, em virtude deles serem muito mais velhos que ela. Porém, em um desses encontros, ela chamou a atenção de Stanford White, o arquiteto mais importante de uma era dourada de Nova York. Além do seu talento, White era conhecido por sua natureza predatória. Ele foi referido quase comicamente como um sátiro predatório em um desejo por meninas e por sexo selvagem. O que não era cômico era o fato de muitas garotas acabarem loucamente apaixonadas por sua riqueza e poder. Assim havia um fluxo interminável delas em seu casebre subterrâneo, que era conhecido como Sewer Club, Clube dos Esgotos em tradução literal. Ele já arquitetava levar a Evelyn para sua armadilha. Enquanto isso, secretamente, o empresário das ferrovias, o R. Tan, acompanhava nos bastidores as apresentações de Nesbitt. Ele enviava flores e presentes, porém sem se mostrar a ela. Enquanto sua mãe estava ausente no fim de semana, White deu o bote e a convidou para ficar em seu apartamento. Depois de uma noite bebendo champanhe, Nesbitt acordou nua na cama do arquiteto, com as pernas cobertas de sangue. Quando ela gritou, ele a confortou e disse: "Não chore, gatinha, agora você pertence a mim." Ele havia batizado o champanhe dela, e ela dormiu e ele se aproveitou. Mas mesmo sendo uma vítima, ela se apegou a ele, e eles bem que iniciaram um relacionamento. Logo ela o via todos os dias e passava muitas noites seguidas em seu luxuoso apartamento. Ele dava presentes, colares de pérolas, anéis de diamantes e peles de raposa branca. Então Tan resolveu agir e se aproximou da mãe de Evelyn, a senhora Nesbitt. Quando conheceu Evelyn, Tan se apresentou como o Sr. Monroy. A princípio, ela recusou os avanços dele, mas acabou sucumbindo depois de um tempo. Assim como Stanford White, R. Tan também começou a impressionar a mãe de Nesbitt, prometendo que daria à sua filha uma vida inteira de cuidados e proteção. A partir daí, o triângulo do amor estava armado e acabaria de forma bem trágica, muito em breve. O R. Tan conseguiu convencer Evelyn a viajar com ele em um luxuoso cruzeiro para a França. Ela então revelou seu tumultuado relacionamento com Stanford White, que aparentemente a havia abandonado. Ele contou ainda sobre a noite que sofrera aquele abuso, que com o tempo se tornara bem claro e plausível em sua mente. Ele então, chocado, lhe garantiu que nunca precisaria se preocupar, e ao retornarem a Nova York, eles se casaram. Em uma noite de junho de 1906, o casal jantava em um restaurante de luxos chamado Café Saint Martin. Lá, Evelyn notou a presença de Stanford White, sim, o próprio, sentado na mesa do bar. Assustada, ela se esforçou para contar ao marido, mas quando conseguiu a atenção dele, White já havia saído de lá. Tan então anunciou que tinha ingressos para um novo musical, chamado Manzelle Champagne, que estrearia no teatro do último andar do Madison Square Garden. Coincidentemente ou não, White também tinha planos de assistir à performance e lá estava quando chegaram. Enquanto todos estavam sentados em seus assentos, Tan se levantou e foi direto para onde White estava sentado. Puxou uma pistola do casaco e disparou 3 tiros contra o homem, a menos de 2 metros de distância. 2 disparos atingiram White na parte de trás da cabeça e o terceiro em seu ombro. No começo, ninguém entendia o que tinha acontecido e a ficha só caiu quando as pessoas que estavam na plateia perceberam, horrorizadas,
que faltava metade do rosto de Stanford White. Assim o pânico se instalou no local. Gritaria, e Tan gritava: "Eu fiz isso porque ela arruinou minha esposa", gritava. Ele se aproveitou da garota e depois a abandonou. Enquanto se justificava em vão em meio à gritaria, a vítima se esvaía em sangue no solo atapetado do teatro. E assim foi o desfecho trágico desse terrível triângulo amoroso. O advogado de Tan argumentou no tribunal que seu cliente era louco e que não merecia ir para a prisão, mas sim para um hospício, onde ele poderia ser tratado adequadamente. Usando o testemunho de Evelyn Nesbit, a promotoria aceitou que R era um homem profundamente perturbado, mas alguém que, no entanto, sabia exatamente o que estava fazendo quando matou Stanford White. O julgamento acabou sendo suspenso. Bom salientar que R. Tan já tinha um histórico de distúrbio psiquiátrico e era chegada a orgias com profissionais do sexo regadas a champanhe e um pau branco ainda acessível a poucos. Isso antes de conhecer Nesbit. Esse seu histórico bem que pesou para que o tribunal pegasse leve com ele. E também o fato de sua vítima, White, ter a péssima fama de ser um predador sexual de menores. Assim, 2 anos depois, ele voltou ao tribunal. Desta vez, foi declarado louco e confinado no Hospital Estadual de Mattawan. A riqueza de sua família lhe proporcionou uma vida confortável e após 7 anos ele foi libertado. R. Tan morreu em Miami em 1947, vítima de um ataque cardíaco. Em 25 de outubro de 1910, Evelyn deu à luz a um filho, Russell William Tan, em Berlim, na Alemanha. Contudo, o filho, Russell, sempre recebeu um tratamento de indiferença por parte de seu pai, R. Tan, que nunca o aceitou como filho. Evelyn sempre foi julgada por parte da sociedade americana por ter provocado aquela tragédia. Também muito pelo fato de ser dançarina, o que era uma profissão muito mal vista naquela época. Se divorciou de Kendall Tan em 1915 e no ano seguinte se casou novamente com o dançarino Jack Clifford, ao qual esteve legalmente casada até 1933, quando se separaram. Na década de 30, Evelyn passou a lutar contra o seu alcoolismo e dependência de morfina. Também trabalhou em espetáculos de pouco sucesso por todo o país. Mais tarde publicou 2 livros de memórias. Entre 1914 e 1922 participou de alguns filmes sem grande importância. Durante os anos da Segunda Guerra, viveu em Los Angeles, dando aulas de cerâmica e escultura numa escola. Em 1955, trabalhou como consultora em um filme que chegou aos cinemas naquele mesmo ano, sob a direção de Richard Fletcher, e protagonizados por Ray Milland como Stanford White, Joan Collins como ela própria, Evelyn, Farley Granger como Henry Kendall, entre outros, que narrava o famoso assassinato de 1906. Então os anos passaram e ela foi sendo esquecida. Porém, foi a pioneira das modelos que ganhariam tanto destaque nas décadas seguintes. Morreu solitária em uma casa de repouso em 17 de janeiro de 1967, aos 82 anos de idade. E já poucos sabiam que aquela senhora idosa havia inspirado artistas e deixado muitos homens à sua mercê, com sua beleza marcante, que deixou seu importante legado para a posteridade. Evelyn Nesbit ficou muito famosa em sua época e mais famosa ainda depois do crime relatado aqui nesse vídeo. Ela teve a relevância dela em sua época sendo diminuída gradualmente com o passar dos anos, mas veio à tona em 1955 com o lançamento de um filme que se tratava do crime lá que ela foi pivô, né? E inclusive esse filme veio aqui pro Brasil com o título de
O Crime do Século, né? Um filme de 1955. Curiosamente, depois desse filme, ela foi meio que caindo no esquecimento, gradualmente. E engraçado que duas figuras contemporâneas, duas mulheres contemporâneas a ela, da mesma época, não foram esquecidas, né, como ela. Isadora Duncan e Mata Hari. Quer dizer, Mata Hari. A primeira, Duncan, foi coreógrafa e bailarina e é tida como precursora da dança moderna. E a segunda, Mata Hari, o pseudônimo do nome dela, que era Gertrude Zeller, uma dançarina de striptease de origem belga, que se envolveu com espionagem ou foi envolvida, não se sabe bem. Inclusive ela foi acusada de espionagem em plena Primeira Guerra Mundial pelos franceses e fuzilada, né? Em 1917 ela foi fuzilada. E ela se tornou tipo assim um modelo assim daquele estereótipo dos filmes de Hollywood de ação, que é a espiã, que é sensual e tudo. Inspiraram-se na figura de Mata Hari, uma espiã secreta que nem se sabe se ela era de fato uma espiã, ou se ela se envolveu com algum espião. Bom, Evelyn, que chegou a ser o rosto mais conhecido da América no começo do século XX, acabou falecendo, né, de causas naturais, serenamente numa casa de idosos aos 82 anos. Eu conhecia o rosto dela em pinturas e em gravuras da época, né, ali nos anos 1900. Eu, como gosto muito de história, mas eu só fui ligar o nome à pessoa pesquisando sobre esse vídeo, esse caso, né, porque eu desconhecia. Foi uma coisa assim que eu não sabia mesmo. E isso prova realmente que a Mata Hari e a Isadora Duncan, eu já tinha ouvido falar já, muitas vezes, lido tudo, mas sobre a Nesbit não. Então esse é o vídeo aí de hoje, desse sábado. Espero que tenham gostado. Deixem um like aí, se inscrevam e meu muito obrigado e até a próxima. Valeu!